Olá, 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 olá pessoal, professor Andrezé com vocês. Hoje nós vamos corrigir questões de funções sintáticas da Fundação Getúlio Vargas, explorando ali, pessoal, o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, a ordem direta, né, adjunto adverbial e tudo mais. Faremos uma aula especial também de funções sintáticas abordando o complemento nominal e o adjunto adnominal, certo? Que não estará aqui nestas questões. Faremos uma aula só a respeito do complemento do adjunto. Galera, lembrando sempre que no nosso site andrezano.com.br nós temos a nossa assinatura de língua portuguesa, por exemplo, da FGV. Nós temos um curso por assunto de provas de ensino médio, outro curso por assunto de provas de ensino superior e mais um curso de 500 questões Fundação Getúlio Vargas. Pessoal, vem comigo então. Primeira questão FGV, observa. Fechando-lhe o vestido ao pescoço. Nesse segmento, o pronome lhe tem o mesmo valor que na frase seguinte: deu-lhe o prêmio merecido, ela lhe entregou a encomenda, beijou-lhe o rosto envergonhado, o noivo lhe endereçou a carta, recomendou-lhe um novo medicamento. Galera, o que é importante aqui antes de resolvermos as questões? Relembrarmos quais são as funções do lhe na língua portuguesa. Então, eu vou colocar aqui para vocês funções do lhe, do pronome oblíquo ato no lhe. São três funções sintáticas que o lhe poderá, pessoal, apresentar. Número 1, poderá ser um objeto indireto. Quando for um objeto indireto, pessoal, ele vai complementar um verbo significando a ele. Então, sempre que for objeto indireto, complementa um verbo significando a ele. Este verbo tanto poderá ser um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto indireto. Logicamente que o i aqui é de objeto indireto, certo? Pessoal, o que mais? Número 2. Poderá ser um complemento nominal. Quando for, pessoal, um complemento nominal, o que vocês têm de saber? Que complementa um nome significando a ele. Então, cuidado, complementa um nome. O nome, na língua portuguesa, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, ou aqui pode ser um substantivo abstrato. Complementa um nome, significando, pessoal, a ele. E por fim, observa só, poderá ser um adjunto adnominal. Quando for um adjunto adnominal, a primeira coisa que vocês têm de saber, não significa ele. Quando significar a ele, ou é objeto indireto ou é complemento nominal. Só tem de ver se esse a ele complementa um verbo, aí é objeto indireto, ou complementa um nome, aí é complemento nominal. Mas o adjunto adnominal ele não significa ele. Quando for adjunto adnominal, pessoal, indica posse. E já que indica posse, vocês tanto podem trocar o lhe por um pronome possessivo ou flexões, seu, sua, seus ou suas, ou ainda, pessoal, vocês podem trocar o lhe pelo dele ou flexões. Aí vocês vão escolher, troca por seu ou dele, dele, dela, deles ou delas. Então aqui estão as funções sintáticas do lhe, relembrei e logicamente vamos à prática. Primeira, o original, fechando-lhe o vestido ao pescoço. Nota que não tem como eu falar fechando o vestido ao pescoço a ele. Não significa ele. E ao não significar a ele, pessoal, eu já sei, não é objeto indireto, não é complemento nominal. O que vai sobrar? Vai sobrar o adjunto adnominal. O que nós entendemos? Fechando-lhe o vestido ao pescoço, ou eu entendo, pessoal, fechando o
vestido, o vestido dela ao pescoço, até o pescoço, né? Ou eu entendo fechando seu vestido até o pescoço, no caso ali, ao pescoço. Então, tanto faz, dela ou seu, não importa, significa que esse lhe, ele é um adjunto adnominal. Portanto, entre as alternativas, queremos um lhe, pessoal, que indique posse, ali ó, vestido dela, seu vestido, sendo adjunto adnominal. Letra A, deu-lhe o prêmio merecido. Não, deu o prêmio merecido, por exemplo, a ele ou a ela. O verbo dar aqui, pessoal, é um verbo transitivo direto e indireto. O lhe é objeto indireto. O prêmio merecido é objeto direto, então não deu. Ela lhe entregou a encomenda, mesma coisa. Ela entregou a encomenda a ele. O que significa aqui, ó? O entregar é um verbo transitivo direto e indireto. A encomenda é o objeto direto. O lhe é o objeto indireto. E, logicamente, o ela aqui, pessoal, é o sujeito. Beijou-lhe o rosto envergonhado. O que eu entendo? Eu entendo, pessoal, observa, ou beijou o rosto dele, beijou o rosto dela. E também entendo, poderia entender, beijou o seu rosto. Está indicando uma posse, portanto, o lhe aqui é adjunto adnominal. A nossa resposta é Canadá. Depois, o noivo lhe endereçou a carta. Endereçar aqui é verbo transitivo direto e indireto. A carta objeto direto, o lhe objeto indireto, ou seja, o noivo endereçou a carta a ela. Recomendou-lhe um novo medicamento. Ó, recomendou um novo medicamento a ele ou a ela. Um novo medicamento objeto direto, o lhe objeto indireto de um verbo transitivo direto e indireto. Então tá aí, pessoal, muitas vezes as pessoas pensam que o lhe é só objeto indireto. Não, ele tem 3 funções sintáticas. Vamos à próxima questão. Observa. O segmento sublinhado que exerce uma função sintática diferente das demais é: letra A. Tenho comentado aqui na folha, em diversas crônicas, os usos da internet. Pessoal, vamos analisar. Claro que vocês podem baixar o material, vocês podem fazer as questões de forma antecipada, pessoal, são 7 questões, como vocês quiserem, tá aí para que vocês possam baixar o material. Então, tenho comentado aqui na folha. Quem é que tem? Eu, o sujeito aqui, pessoal, é aquele que a gente chama de elíptico, oculto, né, ou desinencial. Tenho comentado aqui na folha, é o lugar, adjunto adverbial, em diversas crônicas, adjunto adverbial. Tenho comentado o quê? Os usos da internet, objeto direto. Então, está complementando o verbo comentar. Comentado o quê? Os usos da internet. Então, eu quero um item sublinhado que é diferente dos demais. Letra B, pessoal. Letra B está assim, ó. Que se ressente ainda da falta de uma legislação específica que coíba não somente os usos, mas os abusos deste importante e eficaz veículo de comunicação. Então, nota. Se vocês pegarem, o sujeito do verbo coibir é o que, porque é o pronome relativo, retomando, pessoal, uma legislação específica, a qual coíba. Coíba o quê? Os usos, não somente, deveria ser tudo, como colocaram aqui, coíba o quê? Os usos, mas os abusos deste importante e eficaz veículo de comunicação. Complementa o verbo coibir sem preposição, portanto, é objeto direto também. Então, complementou o verbo sem preposição, é objeto direto. Depois, a maioria dos abusos, letra C, se praticados em outros meios, seriam crimes já especificados em lei. Cuidado, tá? Porque aqui, ó, o sujeito, pessoal, é a maioria dos abusos, mas o verbo é o verbo ser, que é verbo de ligação.
Então, vocês não têm um objeto direto, vocês têm um predicativo do sujeito. Então, nota, eu quero uma função sintática diferente. Eu já vi que a letra A é objeto direto, a letra B é objeto direto, a letra C é do verbo ser, é um predicativo do sujeito. Muito bem. Mas, independentemente, muitos diriam, vou para a próxima. A gente sempre tem de ler todas, viu, pessoal? Porque por mais certeza que tenhamos na hora da prova, às vezes há equívocos. Vamos ler todas. Dinamarca. Como a da imprensa, que pune injúrias, difamações e calúnias, bem como a violação dos direitos autorais, os plágios e outros recursos de apropriação indébita. Ó, quem é que pune? Aqui de novo, o sujeito é o quê? Representando a imprensa, a qual pune. Pune o quê? Tudo que veio depois, pessoal. Objeto direto. Pune injúrias, difamações e calúnias, bem como a violação dos direitos autorais. Há uma enumeração de objetos diretos ali. Complementa o verbo punir, sem preposição, objeto direto, pessoal. Depois, é tudo verbo transitivo direto, né? Depois, como digo repetidas vezes, me valendo do óbvio, a comunicação virtual está em sua pré-história. Quem é que diz eu? Sujeito oculto. Eu. Digo o quê? A comunicação virtual está em sua pré-história. É complemento do verbo dizer sem preposição. O verbo dizer também está como verbo transitivo direto. E, portanto, Canadá, porque em Canadá, pessoal, o que eu tenho é um predicativo do sujeito. Em todas as demais, eu tenho objeto direto. Muito bem, vamos à questão número 3. A alternativa cujo termo sublinhado apresenta uma função sintática diferente dos demais é mesmo estilo de pergunta. Observa comigo. Não se concedesse visto para quem tentasse fugir do nazismo. Pessoal, do nazismo complementa o verbo fugir por meio de uma preposição, porque nós sabemos que do é de mais o. Então, isso aqui é objeto indireto, uma vez que complementa um verbo, pessoal. O verbo fugir é interessante, ele aceita duas preposições, fugir de ou fugir a. Então, a gente pode falar, ele fugiu do tema ou ele fugiu ao tema. Fugir do nazismo, fugir ao nazismo. Mas é verbo transitivo indireto aqui. Muito bem. Depois, uma brasileira sobrevivente de um campo de extermínio nazista. Pessoal, essa preposição de complementa sobrevivente aqui. Só que sobrevivente aqui não é verbo. Sobrevivente é um nome em forma de adjetivo. É um nome em forma de adjetivo. Portanto, o que eu tenho aqui, pessoal, é um complemento nominal. Cuidado, às vezes dá confusão, vocês têm de prestar atenção para não confundir o objeto indireto com o complemento nominal, tá? Então, quando às vezes aparece assim, ó, por exemplo, obedeça aos pais. Depois, é importante a obediência aos pais. Cuidado, aos pais não possui a mesma classificação nas frases. Na primeira, complementa o verbo obedecer. Obedeça você. É um verbo transitivo indireto, objeto indireto. Na segunda, aos pais, complementa a obediência, que é um nome, porém agora em forma de substantivo. É um complemento nominal. Então, você sempre tem de verificar, pessoal, se a preposição está complementando um verbo ou está complementando um nome. Isso é fundamental. Essa é a diferença entre letra A e letra B. Na letra A é fugir, é verbo, objeto indireto. Na letra B, pessoal, é sobrevivente, ser sobrevivente, é adjetivo, é nome, complemento nominal. Muito bem, letra C.
Aristides salvou 10.000 judeus de uma morte certa. Ó, o verbo salvar aqui, pessoal, é um verbo transitivo direto e indireto. Aristides, pessoal, é o sujeito. Salvou quem? 10.000 judeus, objeto direto. Salvou 10.000 judeus de quê? De uma morte certa, objeto indireto. É a mesma coisa, já teríamos a resposta pela lógica, mas vamos ler todas. E Aristides recebeu dos israelenses o título de justo entre as nações. Ó, sujeito, Aristides, está aqui. Recebeu de quem? Recebeu de quem? Dos ED mais os, objeto indireto. Dos israelenses, objeto indireto. O título de justo entre as nações, objeto direto. Está aqui, ó. Então, esses dois verbos aqui, aqui é verbo transitivo direto e indireto, e aqui também é verbo transitivo direto e indireto. E por fim, e não percebi que se despedisse de mim. E não percebi que se despedisse de mim. Aqui, pessoal, o de mim complementa o verbo despedir. Então, é objeto indireto, certo? Muito bem, muito bem. E o verbo transitivo indireto, objeto indireto. Portanto, realmente, pessoal, é letra B, que é complemento nominal. Questão número 4. Nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Depois, nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Nessas duas frases aparecem construções com pronome se. Sobre esses dois casos, assinale a afirmativa correta. Na primeira frase, assaltos funcionam como sujeito de voz passiva. Nas duas frases está presente a indeterminação do sujeito. Na primeira frase aparece o se como partícula passivadora. Na segunda frase aparece o se como indeterminador do sujeito. Na segunda frase, o gatilho funciona como sujeito de voz passiva. Muito bem. Pessoal, olha só. Aqui é uma questão também, quando a FGV cobra gramática, eles adoram cobrar muito questões de leitura, é importante que saibamos diferenciar o se. Quando que ele é uma partícula passivadora, ou o pronome passivador, que dá na mesma, partícula passivadora, o pronome passivador, e quando que ele é, pessoal, índice de indeterminação, do sujeito. Para que vocês me digam que ele é partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito, são dois passos necessários. Eu faço a pergunta para localizar o sujeito, que é que se mais verbo, tá? Fiz a pergunta, que é que se mais verbo? Para que seja partícula, passo número 1, tende a haver sujeito. E passo número 2, eu tenho de passar da voz passiva sintética, a frase estará na voz passiva sintética, que eu terei de passar obrigatoriamente para a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, pessoal, é aquela do verbo ser mais particípio. São dois passos que eu tenho de preencher, tá? Não adianta, muitos fazem pela regência do verbo. É que o verbo, ainda mais FGV, né? Dependendo do contexto, ele muda a regência. Então, nós faremos pela lógica aqui. Se for dar exemplos, já coloco exemplos. Será índice de indeterminação do sujeito, pessoal, quando eu fizer a pergunta que se mais verbo, eu faço a pergunta que é que se mais verbo e não há sujeito determinado. Agora vem o segredo.
Quando que não haverá sujeito determinado? Em dois momentos. Quando no início da resposta aparecer uma preposição. Por quê? Porque, pessoal, a lógica é, o núcleo do sujeito nunca estará ligado a uma preposição, tá? E número 2, pessoal, se não houver resposta. Eu faço a pergunta, que é que ser mais verbo, e fico a ver navios. Não entendi, professor. Olha só, pessoal, se eu coloco assim para vocês, lá estuda-se todos os dias. Frase B. Lá estuda-se português todos os dias. O nome da disciplina tanto faz, tá, pessoal? Pode ser português ou língua portuguesa. Então, lá estuda-se todos os dias, lá estuda-se português todos os dias. Na primeira, se eu perguntar, que é que se estuda? Que é que se estuda? Não há resposta. Não há resposta, pessoal. Então, vocês têm o lá, que é adjunto adverbial, e vocês têm todos os dias, que é adjunto adverbial, mas não há resposta para que seja sujeito. Então, é índice de indeterminação do sujeito. Na primeira. É esse caso aqui, ó. Não há resposta, índice de indeterminação do sujeito. Lá estuda-se português todos os dias. Que é que se estuda? Português. Português, sujeito. Nós estamos, pessoal, aqui, ó, na partícula passivadora. Passo 1. Passo 2. Passar para a voz passiva analítica. Lá, português é estudado todos os dias. Muito bem. Após seguir esses dois passos, eu tenho certeza que é uma partícula apassivadora. Tá bem? Olha aqui, ó. Letra C. Aqui trata-se de doentes. O que é que se trata? De doentes. Preposição de, pessoal, não pode ser sujeito, isso aqui é só objeto indireto, índice de indeterminação do sujeito. Agora, pessoal, se eu coloco assim, ó, aqui, não vai dar espaço, vamos tirar, vamos desaparecer um pouquinho aqui. Ó, colocar aqui ao lado, pessoal, Dinamarca. Aqui, tratam-se doentes. Claro, com poucos verbos eu posso fazer essa questão de, às vezes, colocar com sujeito ou sem sujeito, como A e B, ou ainda objeto indireto ou sujeito, enfim. Não é uma coisa só para exemplificar para vocês. Então, doentes é sujeito. O que é que se trata? Doentes. Ok? E eu poderia colocar assim, ó, aqui, doentes são tratados. Então, esse C já vira partícula apassivadora. Muito bem, isso aqui é o básico, lógico, para que possamos resolver a questão. Olha só, nunca se matou, voltei aqui, nunca se matou com tanta facilidade em assaltos. Se eu perguntar, que é que se matou? Não há resposta. Com tanta facilidade, pessoal, ou em assaltos, ó, com tanta facilidade, impossível que seja sujeito, porque temos a preposição com. Em assaltos, impossível que seja sujeito, pessoal, porque temos a preposição em. Adjunto adverbial, adjunto adverbial. Nós não temos sujeito aqui. Então, esse primeiro C é
verbo. Esse primeiro C, pessoal, é índice de indeterminação do sujeito. Se fosse nunca se matou tanta gente, nunca tanta gente foi morta, já mudaria tudo. Daí já seria partícula passivadora. A FGV não quer saber daquela decoreba. Ai, VTI mais C, o C é índice, VI mais C. Não, é análise de contexto. Nunca se apertou o gatilho com tanta facilidade. Agora muda tudo. Quem é que se apertou o gatilho? É sujeito. É sujeito. Com tanta facilidade, continua sendo pessoal disjunto adverbial. Então aqui eu poderia transformar na voz passiva analítica. Nunca o gatilho foi apertado com tanta facilidade. O que significa? Que o C, pessoal, já é uma partícula apassivadora. Então tá aqui. No primeiro caso, ele é índice de indeterminação do sujeito. No segundo caso, ele é partícula passivadora. Vamos lá. Na primeira frase, assaltos funciona como sujeito de voz passiva. Impossível, preposição em, jamais será sujeito. Nas duas frases está presente a indeterminação do sujeito, só na primeira. Na segunda, há sujeito. É um sujeito da voz passiva, a gente fala que é um sujeito pessoal paciente. Na primeira frase, aparece o C com partícula passivadora, aparece como índice de indeterminação do sujeito. Na segunda frase, o C é como indeterminador do sujeito, não, como partícula passivadora. Então, indeterminador do sujeito é a mesma coisa, pessoal, que índice de indeterminação do sujeito, tá? E Equador, na segunda frase, o gatilho funciona como sujeito de voz passiva. Isso, porque nós temos ali uma voz passiva sintética que nós passamos para a voz passiva analítica. Equador é o nosso gabarito. Pessoal, questão número 5. Não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos para designar pobres. De acordo com a descrição sintática tradicional, a oração sublinhada deve ser analisada como: acabamos de ver qual é a pergunta que eu faço para localizar o sujeito quando o verbo, vier acompanhado do ser. Está aqui, ó. Que é que ser mais verbo é a pergunta de localização do sujeito. Este verbo está acompanhado do ser. Não se sabe, por exemplo, quem inventou a palavra excluídos. Se eu perguntar assim, pessoal, que é que não se sabe? Que é que não se sabe? Resposta: quem inventou a palavra excluídos. Então isso aqui, ó, é um sujeito que a gente chama de sujeito oracional. Por que oracional? Porque dentro dele, pessoal, há verbo. É um sujeito oracional. Quem é que não se sabe? Quem inventou a palavra excluídos. Na ordem normal, quem inventou a palavra excluídos não se sabe. É sujeito, hein, pessoal? É sujeito, sujeito, sujeito. Às vezes dá confusão, mas é sujeito. Então, objeto direto indeterminado do verbo saber, que é impessoal. Não existe um objeto indireto indeterminado, existe o sujeito indeterminado, né? E o verbo saber não é impessoal. Os verbos tradicionais impessoais são os verbos haver e fazer, os tradicionais. Haver indicando o tempo transcorrido, ou no sentido de existir, ocorrer, acontecer. O fazer indicando o tempo transcorrido, clima ou temperatura. Também são verbos impessoais, aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Sujeito oracional do verbo saber, que está na voz passiva sintética. Isso aí. Pessoal, é letra B. Por que está na voz passiva sintética? Porque esse C é partícula apassivadora. Apassivadora. Claro, nós estamos aqui em funções sintáticas, é uma matéria mais aprofundada. Então, claro, logicamente, pessoal, sempre digo para vocês, como é que tá? Estou acompanhando, né? A gente tem todo o curso teórico, tudo mais, né?
Então, sempre é bom analisar e fazer uma bela revisão das funções sintáticas, sempre, ainda mais FGV. Adjunto adverbial de finalidade, não, o adjunto adverbial de finalidade, pessoal, regra geral, né? E ele iniciaria com para ou a fim de, para designar pobres ali, pessoal, que é a finalidade, não ali quem inventou a palavra excluídos. Sujeito indeterminado do verbo inventar, que não admite determinação do sujeito. Não, incrivelmente o verbo inventar tem sujeito, é o quem. Quem inventou? Se fosse João inventou, quem é que inventou João? Maria inventou, quem é que inventou Maria? Quem inventou, quem é que inventou quem? O sujeito do inventar é quem? Quem, senhor? Quem? Complemento nominal oracional da expressão, por exemplo, não. Por exemplo, pessoal, é uma expressão explicativa que nunca solicita preposição. Então, não há como pensar em complemento nominal. Muito bem. Então, Brasil é o nosso gabarito. Pessoal, questão número 6. A frase de Aristóteles está em ordem direta na opção. Quando a FGV quiser ordem direta, são duas coisas são duas possibilidades que o português apresenta na chamada ordem direta, tá? O que é, professor, ordem direta? É ordem direta, número 1, pessoal, sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Tá aqui. Número 1, são duas. Número 1. Ah, professor, e se o objeto indireto vier antes do direto? Já não está na direta, tá? Sair da ordem direta. Se o adjunto adverbial vier no meio, no início, não está na ordem direta. E número 2, também a ordem direta, pessoal, sujeito, verbo, predicativo do sujeito, adjunto adverbial. Tá aqui. Então tá aqui. Falaram para vocês em ordem direta, vocês têm de pensar ou na ordem 1, que é sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, ou na ordem direta número 2, que é sujeito, verbo, predicativo do sujeito, adjunto adverbial. Isso aqui que é ordem direta que vocês têm de pensar, certo? Vamos voltar à questão. Então, querem da gente a ordem direta. Pessoal, letra A. No ser humano, o desejo de conhecer é natural. Olha só. O desejo de conhecer, sujeito, é verbo natural predicativo do sujeito no ser humano adjunto adverbial. Já não está na ordem direta, pessoal. O desejo de conhecer, sujeito, no ser humano, adjunto adverbial, é natural. Opa, desculpa. É verbo e natural predicativo do sujeito. Claro que é verbo de ligação ali, né? É natural, verbo, natural predicativo do sujeito, o desejo de conhecer, sujeito no ser humano, adjunto adverbial. Ih, essa aí tá toda bagunçada. Depois, Dinamarca. O desejo de conhecer, sujeito, é verbo, natural predicativo do sujeito, no ser humano, adjunto adverbial. Matamos, pessoal. Dinamarca é a correta. Então, cuidado, porque às vezes vem aquela outra ordem direta, como eu falei antes, essa aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Tem de ver qual é a ordem direta que eles estão pedindo. E a outra, para finalizar, o desejo de conhecer, sujeito, é verbo, no ser humano, adjunto adverbial, natural, predicativo do sujeito.
Muito bem. E vamos, pessoal, à última questão da FGV ali que nós fizemos de funções sintáticas. Lembrando sempre que nós também teremos uma aula específica do complemento nominal, do adjunto adnominal, né? Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. Observa, em um regime de liberdades há sempre o risco de excesso. Aqui é o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver como existir, ele não tem sujeito, pois ele é um verbo impessoal, mas ele tem objeto direto. O risco de excessos é o objeto direto do haver. Depois, sempre há também oportunismo político-ideológico para se aproveitar da crise. Mesma coisa, é o verbo haver, como existir, ele não tem sujeito, mas ele tem objeto direto. Não faltam também os arautos do quanto pior, melhor. Ó, quem é que não falta? Os arautos do quanto pior, melhor, não faltam, é sujeito. Nota, pessoal, que existe até uma relação de concordância, né? Aqui é um verbo intransitivo e o sujeito está posposto. Letra C. Depois, Dinamarca, a greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de suprimento que mantêm o sistema. As vias as quais mantém. Então aqui ó, o sujeito é o pronome relativo que representando vias. Mantém o que? O sistema produtivo, objeto direto. Numa democracia é livre a expressão, está fora de ordem. A expressão, sujeito, é o verbo livre predicativo do sujeito. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos aqui esta aulinha gratuita da FGV. Faço novamente o convite para que vocês conheçam a nossa assinatura de língua portuguesa. Como eu falei para vocês, há cursos por prova, FGV, cursos por questão, mais de 500 questões FGV, e ensino médio, ensino superior, tudo isso aí na nossa assinatura. Beijo no coração e até a próxima aula.